E aí, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre um assunto que mudou minha vida. Foi o pontapé inicial para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês, tá? O assunto de hoje é transformação. Quero trazer aqui para vocês qual foi o pontapé inicial para a busca de uma transformação. O pontapé inicial para minha transformação pessoal, transformação de vida, transformação espiritual, de consciência, foi a insatisfação da vida que eu estava levando. Então, existem vários gatilhos que nos traz a transformação. Muitas pessoas são motivadas a se transformar através de uma dor, através de uma perda ou através de um acontecimento extraordinário. E comigo foi a dor, uma depressão, um momento em que eu posso dizer que eu cheguei ao fundo do poço, um momento em que me fez parar a minha vida, não tinha para onde ir, para todos os lugares que eu olhava, eu não via saída. Eu me senti no fundo do poço. Aquele momento faz a gente perder a noção do tempo. Na verdade, a princípio inicia-se com uma ansiedade de achar que nada está dando certo. Tudo que a gente tenta fazer dá errado. É como se tudo viesse contra, né? Então, esse momento me fez olhar para dentro de mim, fez olhar para a pessoa que eu estava sendo, fez me questionar, me fazer muitas perguntas e que às vezes eu não tinha resposta. Só que um pouco antes disso tudo, eu quero dizer que espiritualidade, falar sobre Deus, falar sobre sabedoria divina, falar sobre a essência, sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito, é um assunto que eu amo falar sobre isso. E isso já começou há muito tempo atrás, muito antes de passar por esse fundo do poço. Eu acredito que já nasceu comigo, né? Eu posso dizer que desde quando era criança, eu sempre tive esse olhar. Primeiro porque eu fui criada num lar cristão, num lar evangélico, dentro de uma religião. Eu fui criada, então eu sempre fui muito ensinada a orar, a falar com Deus. Só que o fundo do poço que eu passei, esse fundo do poço fez realmente eu conhecer a Deus. Até então, antes eu tinha uma imagem construída do que era Deus. E a partir de então, desse fundo do poço, eu fui ter uma experiência com Deus, uma experiência pessoal. E foi onde aconteceu a transformação da minha vida, de poder olhar diante de uma experiência. Muitas pessoas acreditam que às vezes existem as experiências desagradáveis, ruins, provas, desertos, né, que a gente passa, situações de abandono, né? E eu passei por uma situação em que fui colocada ali, era como se a minha existência, na verdade eu não sabia o motivo da minha existência. Eu entrei num questionamento, logicamente que depois de compreender mais a respeito de autoconhecimento, eu entendi que na nossa vida a gente passa várias vezes pelo fundo do poço. E em cada momento, cada situação, tem situações que você vai voltar no fundo do poço pelo mesmo motivo. E quando nós aprendemos, talvez a gente volte por outros motivos, mas já numa escala maior, numa outra situação, com um aprendizado diferente. E esse primeiro fundo do poço, vamos dizer assim, o significativo, logicamente, que, como eu havia falado, desde a infância eu sempre tive um contato ali com a religiosidade, com Deus, com o que eu acreditava, né, que realmente era Deus. Então, sempre tive muitas experiências, né, mas
logicamente, experiências às vezes positivas, né? De conversar com Deus, na minha inocência de criança, de pedir, de falar. Então, só que eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim. Eu não imaginava o que era. E pra mim, eu acho que a minha vida, eu achava que eu era normal, que era uma vida, né, de infelicidade. E às vezes a gente se contenta com isso, a gente acredita que não tem saída, que é isso a nossa vida e que a gente tem que se acostumar com isso. Principalmente eu quero falar aqui para os religiosos de plantão, as pessoas que foram criadas na igreja assim como eu, e eu não desvalorizo isso, tá? Isso fez, logicamente, parte de quem eu sou, né? Faz parte de quem eu sou, tem muitos princípios, caráter, coisas que estão forjadas, na verdade, no meu caráter, em que eu aprendi dentro da igreja. Então não é desmerecendo e não quero entrar nesse método, nessa questão. O que eu quero dizer é que às vezes a gente se acostuma com a ideia de ser infeliz aqui na Terra, para ir na busca de uma felicidade na eternidade, do outro lado. Pelo menos era o que me ensinavam. Que aqui nós vamos sofrer muito, né? A gente vai ter uma vida terrível aqui, mas que quando a gente morrer, a gente vai para o céu e lá nós vamos ter uma felicidade imensurável, não vai ter dor. Logicamente eu concordo em muitos aspectos, só que eu pude ver que aqui também nós podemos ser felizes. Porque na verdade está escrito também que Deus ele fica muito feliz e alegre em ver os seus filhos felizes, em verem os seus filhos comemorando as suas vitórias, né, alcançando os objetivos. Ele deixou a terra para que nós pudéssemos ser prósperos. Então é desmistificando isso, essa crença que foi enraizada, que foi criada na minha cabeça. A partir desse momento, do fundo do poço, em que eu tive a experiência de transformação espiritual, eu posso dizer que eu conheci Deus de uma forma pessoal, porque antes então eu via Deus como algo muito distante, em que eu me reverenciava, né, e colocava-o de uma forma distante. Só que o tempo todo ele estava ali, próximo a mim. Na verdade, eu posso dizer que estava mais próximo de mim do que a minha própria respiração. Imagina só, né? Então, olhando para esse momento, eu percebi que a dor foi um gatilho para mim, para minha transformação. E foi necessário esse momento. Um momento de insatisfação, um momento em que eu estava desempregada, um momento em que eu precisava pagar aluguel e não tinha, eu morava sozinha, eu olhava para todos os lados, eu não via saída. Todas as portas estavam fechadas para mim naquele momento. As portas de emprego, eu não via nenhuma possibilidade. Teve momentos de eu ficar praticamente uma semana trancada dentro de casa e a minha vida era ajoelhar e chorar, e chorar. E querendo ouvir alguma coisa, ver um sinal de Deus na minha vida. E às vezes a gente acredita que na verdade, o silêncio, um silêncio ensurdecedor, né? A gente acha que a gente não está sendo visto. Mas acredite, nós estamos sim. Tudo isso, todo esse processo faz parte para a gente olhar para nós, desconstruir muitas crenças, olhar para quem nós estamos sendo como pessoa, né? A gente começa a questionar a nossa existência, começa a questionar em que momento que nós erramos, porque aí vem muitas culpas e aí a gente acredita que é castigo de Deus. Só que então, eu entendi que as nossas escolhas, elas trazem aí os nossos frutos, vamos dizer assim, qual tipo de semente que a gente escolhe plantar e é o que a gente vai colher. E que tudo nessa vida, tudo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui também. É o plantio e a colheita. Então, diante disso, eu aprendi, poxa vida, por que tô culpando Deus, né? Colocar essa responsabilidade na mão de Deus, sendo que eu tenho o livre-arbítrio de escolher quem eu quero ser.
A gente vai aprendendo, a gente vai às vezes errando no caminho, mas a transformação ela está em olhar para dentro de nós. E às vezes esse momento da transformação realmente é um momento de dor, ou um momento em que a gente perde alguém, ou um momento em que nós nos sentimos insatisfeitos com a nossa vida. Estamos às vezes num trabalho ao qual a gente não se sente realizado, ao qual mesmo tendo dinheiro, tem todos os benefícios, e a gente tem o medo de abandonar aquele lugar, porque a gente olha e fala, poxa, mas aqui tenho todos os benefícios, tenho isso, tenho aquilo, mas a gente está infeliz. E é porque nós temos um propósito. A nossa alma veio para esse mundo com um propósito. E cada um tem um talento nato de falar a respeito de alguma coisa. E às vezes existem dores emocionais, feridas emocionais, como por exemplo a rejeição, o abandono, são dores que nos faz nos questionar o tempo todo da nossa capacidade, a nossa autoestima sempre é lá embaixo, nós entramos numa comparação e todos esses gatilhos nos fazem nos sentir incapacitados e não desenvolver esse lado que nós temos, que é o talento natural. Eu sempre ouvi das pessoas falar, você tem um talento de conversar, você é comunicativa. Eu vi, na verdade, que uma necessidade muito maior fez eu desenvolver essa habilidade de falar. E há muito tempo é como se eu estivesse travada, sabe? Eu não conseguia falar, não conseguia ser eu mesma, porque eu senti que a minha autoestima estava lá embaixo. Eu fui entender as pessoas falando sobre autoestima, falando o que é autoestima, às vezes muito relacionado à beleza, relacionado ao físico. Lógico que tem um percentual aí relacionado ao físico, mas na verdade o físico ele reflete o que tem dentro de nós. Por mais que a gente às vezes se cuide fisicamente, mas tem o aspecto da alma, o aspecto da espiritualidade, da essência, de estarmos conectados com a nossa essência, com quem nós somos de verdade, olhar para dentro de nós, olhar para as nossas sombras, olhar para os nossos medos e buscar onde está a raiz, né, desse problema, dessa situação. Por que eu não me desenvolvo? Porque eu tenho medo de enfrentar tal situação, porque eu tenho medo de falar, porque eu tenho medo de me expor, porque eu tenho vergonha, porque eu carrego essa culpa. São situações que às vezes elas têm uma sombra por trás disso. A gente está o tempo todo, às vezes, buscando agradar as pessoas, buscando mostrar uma vida que nós não temos, justamente para a gente participar, fazer parte de uma sociedade, de um grupo de pessoas. Porque às vezes a gente tem um medo. Eu vou falar por mim mesmo. Eu estou nesse processo de autoconhecimento, que é um processo que não tem fim enquanto nós estivermos aqui. Porque a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados em Jesus Cristo. Né? Tem muitas coisas em nós que, se a gente buscar entender ali tudo os ensinamentos que Cristo nos deixou, né? A cada dia a gente vai melhorando um pouco. A gente vai errar e a gente vai aprender, e a gente vai voltar e assim vai. Então é um processo, né? A gente acredita às vezes que queremos fazer algo perfeito, né? E às vezes a perfeição, esse perfeccionismo é o que nos impede de crescer, de avançar. Eu mesmo, muitas vezes, eu deixei de fazer algo porque não estava terminado, porque eu acreditava que eu não tinha conhecimento suficiente para poder falar. Então, a perfeição, na verdade, é um estigma, algo que foi criado na nossa mente para... Eu acredito que, na verdade, muitas coisas é para atrapalhar, porque aqui nessa terra o perfeito é o imperfeito. É onde está a nossa imperfeição que está a perfeição das coisas. Porque quando a gente olha em determinados momentos, sincronicidade, fala, caramba, olha, saiu exatamente, e a gente começa a ligar pontos, e tudo tinha que ser
como tudo acontece como tinha que ser. Então aí eu vejo uma perfeição, mas uma perfeição feita por Deus. E tudo, assim, chegar ao que é perfeito, a gente já não tá mais aqui nessa terra. Então a gente tem que ir trabalhando com as nossas imperfeições, né? E um dos nossos medos é justamente mostrar as nossas imperfeições, que é o lado das nossas sombras. Às vezes, admitir. O primeiro momento é olhar para nós mesmos e admitir, às vezes, a nossa inveja, admitir a nossa vergonha. Vergonha do quê? De algo que às vezes a gente acusa no outro e que tem dentro da gente, né? Aí vem a hipocrisia, né? As mentiras. E por que que eu minto? Talvez porque se eu falar a verdade, a pessoa vai se sentir machucada. E aí vem novamente a vontade de agradar. E às vezes a gente fala uma mentira, conta uma mentirinha, ou fala um sim querendo falar um não. Às vezes a gente não é sincero. E com isso vai gerando uma bola de neve, vai gerando uma bola de neve gigante. E depois lá no final acontecem situações em que tudo vem à tona e você fala, caramba, eu escondi isso por tanto tempo, essa mentira, né? E justamente era para se proteger. E aí acaba machucando mais pessoas ainda. Mas aí vem o aprendizado. Eu posso dizer que eu já fui essa pessoa. Mas esse momento aqui é para convidar você a refletir sobre olhar com carinho, com amor, com atenção para quem você é de verdade. Encarar os seus medos, as suas sombras. E não ter medo, não ter vergonha. Mas como que a gente trabalha isso? Primeiramente, é aceitando que nós temos esses pontos a serem melhorados, que nós carregamos essas feridas. E eu quero poder trazer aqui cada vez mais sobre esses assuntos, sobre as feridas emocionais, é algo que eu estudo muito, que eu já tenho aí uma bagagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque o que me fez buscar estudar, buscar esse conhecimento foram as minhas próprias dores, né? Os meus traumas, os traumas que vieram da infância, momentos em que eu vi que eu não estava me desenvolvendo, que eu não estava crescendo, que eu me via ali numa carência emocional muito grande, o vazio, uma dor no peito, uma dor que eu não saberia nem como explicar. Sei que muita gente pode se identificar como um vazio. Você olhar, você ter. E nesse momento não é a matéria, não é algo que você tem que suprir isso. Às vezes você acha que é um relacionamento, mas o relacionamento não supre isso. E o vazio, tem um vazio que eu posso dizer que esse vazio está para ser preenchido unicamente pela presença de Deus, do Espírito Santo. A única certeza que nós temos é nele. A nossa confiança é totalmente nele, no Deus Pai, no Espírito Santo, na sabedoria divina, na essência, no ser supremo, como muitos chamam. É essa busca pela espiritualidade, por saber quem nós somos, por encontrar a nossa identidade. Se conectar consigo mesmo é se conectar com Deus, é se conectar com a fonte criadora de todas as coisas. E aí, quando nós nos conectamos, nós nos sentimos completos. Às vezes a gente pode não ter a casa dos sonhos, o trabalho dos sonhos, mas a gente vai percebendo que essas coisas que nós colocamos, às vezes simplesmente era para buscar. É como uma ilusão. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E muitas vezes a gente se sente feliz sem exatamente ter tudo aquilo que nós queríamos antes ou que sonhamos. Não há nada de errado em sonhar, mas não adianta a gente às vezes querer ter antes de ser. Então, sejamos primeiro que nós possamos ser completos antes de ter o que nós queremos ter.
Porque quando encontramos essa completude dentro da gente, se conectando com o Pai, com o Criador de todas as coisas, então o que vier depois é lucro, né? E aí a gente acessa saúde, prosperidade, abundância, a paz. O princípio de tudo, na verdade, é a paz que excede todo entendimento. E às vezes você está no meio de um turbilhão de coisas acontecendo à sua volta, mas a sua paz, ela é sua, está aí dentro de você. Então é sobre isso que eu quis falar hoje, abrir meu coração para poder falar com vocês dessa experiência a respeito da transformação, sobre a dor. Tem dores que vão nos vão trazer transformações. Eu gostaria de poder falar em específico, talvez com alguém aqui que esteja passando por uma situação difícil. Às vezes você acha que está sozinho no mundo. Eu já senti essa sensação. E para onde você olha, você não vê saída. Mas esse momento de silêncio, em que você não tem resposta, ele é um momento muito sagrado. É um momento em que, se você tiver oportunidade, se recolha, fique consigo mesmo. Olhe para dentro de si, para quem você é. Se aceita, se perdoe, se livra da culpa. Vai buscar ler alguma coisa, algum sinal vai aparecer para você. E você vai ter a resposta que você está buscando. Através disso você vai se conectar. Quando a gente se conecta com a sabedoria divina, com Deus, com o Espírito Santo, e ouve o nosso coração, as coisas mudam. E eu tô aqui para falar isso para você. Para falar para você não desistir. Tenha fé. Acredita em você. Olha aí para dentro. O que você estima em você? O que você acha bonito? O que você gosta? Olha para esses pontos. Esquece, por esse momento, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que você não tem. Olha para aquilo que você tem. Seja grato por isso. Traga para a luz esse talento que você tem. Aprecie isso em você. E eu acredito que a partir do momento que você olhar para você com carinho, se perdoar, deixar aí essa mochila pesada que você vem carregando, da culpa, de vergonha. Deixa eu falar um negócio. Se você não trabalhar, não se esforçar, quem é que paga suas contas? Ninguém. É você. Na hora de colocar a cabeça no travesseiro, na hora de dormir, quem é que sente? As lágrimas de quem que rola? São as tuas. Então nunca é sobre o outro, é sobre nós. Então olha para você com amor, com carinho. Que fazendo assim, você já terá dado um grande passo. E aí começa a transformação. Um beijo grande para vocês. Logicamente, né, como toda iniciante, com as pessoas que
começam aqui no canal. Sempre pede, curte, compartilha, se inscreve, deixa um comentário, tá bom? Um beijo e até a próxima. Que Deus abençoe vocês.